esposa estarão aqui para nos ajudar nesse trabalho. À tarde, vem cá, Débora, porque ao tempo que você vai falar sobre o trabalho de amanhã à tarde, você desenvolverá também alguma coisa respeitante ao evento magno da MCM, que acontecerá no último sábado deste mês. Queridos, é alguma coisa grande, o pastor se empolga, e eu quero que Débora esteja tão empolgada quanto o pastor. Vamos lá, querido. A paz do Senhor, amada igreja, muito obrigada, meu pastor. Então, amanhã, 15 horas, aqui na Rua Catão 55, teremos a tarde de oração. É um momento maravilhoso. Clamamos ao Senhor, grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Aprendemos sobre a palavra de Deus. Amanhã quem trará uma palavra, uma reflexão, será a diaconisa Mônica. Aqui fica aqui, pastor, de segunda a sexta, de 7 às 8, orando. Amanhã também estará ministrando para nós. Se você pode... Costumo dizer que é organizado pela MCM, Mulheres Cristãs em Ação, mas é para toda a igreja. Se você tem esse tempo, venha orar conosco, porque é muito bom, é uma reunião maravilhosa. E falando do retiro, esta semana, pastor, tivemos alguns contratempos da seguinte forma. Algumas irmãs, por motivos pessoais, desistiram da inscrição. Por isso, eu posso anunciar que ainda temos vagas, porque até quarta-feira não tínhamos, mas, infelizmente, situações pessoais. Então, se você não fez sua inscrição, abriu uma vaga ou duas vagas, se eu não me engano, nos procure logo após o culto e faça a sua inscrição. Converse conosco sobre as condições, o que nós podemos fazer. Só não deixe de ir, porque, pastor Teodomiro, eu falava agora com uma irmã. A nossa oração é para que o Espírito Santo conduza todo este dia, do dia 30 de agosto, último sábado, para que os irmãos que ali estiverem recebam do Senhor o que vão lá buscar. Porque as pessoas investem tempo, recursos, para um dia todo de oração. É em busca de alguma resposta, é em busca de alguma coisa. E a resposta não vem da Débora, nem da equipe da MCM, nem do pastor Teodomiro, nem da pastora Lana Melo, que será a preletora. A resposta vem do Senhor. Então, a nossa oração é essa, que o Senhor conduza todo aquele dia, do dia 30 de agosto, último sábado, para o retiro de oração. Ok. Queridos, desta esteira de oração, terça-feira à noite estaremos aqui com a torre de oração, homens que se dedicam e convocam a todos os homens para que estarem, a fim de que a torre seja forte no momento muito delicado que nós todos estamos vivendo. Quarta-feira de manhã eu estarei na Melodia, 11 horas, tratando de um assunto palpitante, e à noite estarei aqui com a igreja para a grande noite da vitória, noite da marcha, noite de fé, e eu espero que o povo não se furte ao privilégio de vir orar, até porque é uma necessidade de todos nós. Quinta-feira nós iremos ainda, querido, para o evangelismo. O pastor Paulo Renato não está aqui, mas ele sabe que nós estaremos quinta-feira na casa de alguém para também cuidar do evangelismo. Sexta-feira, ensaio, meu jovem, pode falar. Iracema, segura aí que daqui a pouco eu quero fazer um anúncio extraordinário para você. É bem rapidinho, meu pastor. Só gostaria de deixar registrado aqui que hoje, Coro Doxa, quem é do Coro Doxa, levante a mão aqui, por favor. Hoje começamos o nosso ensaio de Natal, algo especial e inédito para este ano. Deus abençoe a vida de vocês, aguardo os irmãos no ensaio. Acordaram cedo. E, queridos, devo dizer para vocês também que terça-feira nós iremos, porque o pastor também estará, se Deus quiser, na casa do casal Aguinaldo e Iracema, ali no Parque Colômbia, para comemorarmos o aniversário desta jovem senhora extraordinária. Não poderíamos deixar de diácono, diaconisas, apóstolos para isto, ali em Parque Colômbia. E agora, queridos, deixa eu dizer para vocês, no domingo próximo, provavelmente não tivemos resposta oficial do comando do Corpo de Bombeiros, que é o nosso querido colega pastor, meu querido Mateus, onde está você? Magalhães?
O pastor virá. Estamos dependendo dele, inclusive parece que ele está. Todo o comando do Corpo de Bombeiros deverá estar aqui. Também o comando da Polícia Militar aqui também deverá estar. Senhor governador do estado do Rio de Janeiro, Carlos Castro, também deverá estar. Enfim, nós mandamos ofício para todas essas autoridades, porque queremos que elas saibam que há uma igreja da Pavuna que ora pelas autoridades, que clama a Deus pela cidade. Nós não podemos deixar passar o dia do soldado, que é no próximo domingo, 25 de agosto, mas nós vamos comemorar, sem dúvida, o dia 24. Portanto, queridos, nós vamos tentar aqui ajuntar o maior contingente de militares, para que por eles oremos. Não sabemos se todos virão, mas convidados oficialmente todos foram, e eu espero que eles venham para receberem a oração da igreja e vejam que há uma igreja preocupada com a situação da cidade. Todos estejam apostos sobre isto. Na reunião dos obreiros daqui a pouco falarei, e nós vamos nos preparar adequadamente para recebermos todas as autoridades que aqui deverão estar, e o culto terá um caráter, uma conotação cívico-religiosa. Espero que os nossos músicos estejam também adredemente preparados, e todos nós possamos então celebrar ao Senhor com todas as autoridades que deverão aqui estar, porque eu creio que orando pelas autoridades, orando pela cidade, nossa cidade pode ter paz. Isto tudo para a glória de Deus. Querido, vamos agora a um momento especialíssimo. Nossas obras não param. Pastor Gumercindo não está presente, mas eu devo dizer em nome dele e de toda a administração que é muita coisa para fazer ainda. Estou esperando a concretização de coisas novas e grandes. Povo de Deus, pode vir aqui à frente para entregar ao Senhor o que é do Senhor. Queridos, todos caminhando para cá, entregando de maneira bonita, solidária, de adoração, louvor, porque nós estamos todos agora muito ocupados em fazer a obra de Deus. Eu vou convidar o Jefferson, seminarista, para fazer esta oração de gratidão por esta multidão que veio, e orando por todos ainda que não puderam vir ou não sabem como entregar a Deus física e presencialmente na igreja. Pai, louvado seja o teu nome. Te agradecemos e consagramos dízimos e ofertas ao Senhor, entendendo que entregamos aquilo que o Senhor nos deu. Que o Senhor venha colaborar, Pai, cada vez mais com a obra de agradecimento desse templo. Que os irmãos que aqui estão possam prosperar e entregar ao Senhor o que é devido, e que aqueles que hoje não entregaram possam ter o privilégio e a oportunidade de no próximo culto estarem aqui também, Pai, entregando a Ti o que é devido ao Senhor. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Contribuamos e cantemos. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus.
ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Querido, da Nova Cantina vem informação quentíssima que existe algo extraordinário para todos quantos querem e precisam e por lá deverão passar após o culto. Lembramos ainda que esta é uma hora da igreja prestigiar todas as obras que já foram realizadas e cooperar para que outras também realizadas sejam. Leiamos a palavra de Deus. O texto é muito grande e eu preciso que todos agora se coloquem em pé. Meu querido Wellington, você agora vai acompanhar o pastor leitor de um dos textos mais longos da Bíblia. Hebreus capítulo 13, versículo 8. Vanessa, você nunca leu a Bíblia como pastor, mas vai ler agora, tá, minha querida? Hebreus. Acharam? Joga na tela, olha aqui. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Penso que você conseguiu ler. Agora eu vou pedir que os varões, os homens agora levantem o braço e recitem. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Agora as irmãs de oração. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Fraquinho. Agora todos. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Maravilhoso. Vamos cantar, depois o pastor vai pregar sobre este assunto. Estou dando continuidade àquilo que escrevi para a escola dominical. A lição de hoje para a escola dominical, todos devem pegar esta folha, pegar o estudo, porque tem a ver com a realidade nossa de cada dia. Cantemos, maestro. Glória, rompendo em glória, de glória em glória, reflete a glória. E a igreja vem com aquele que brilha mais que a luz do sol, dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face é um refletor de glória. o céu derrama glória, Porque a igreja vem arrebentando com as portas do inferno, com barulho de milagre, levantando um exército divino. É a igreja santa, aqui perseguida. Tentaram acabar com a base da igreja. Sem ela a terra não povoaria o céu. Ela não teria força para adorar, não haveria missionário em todo lugar. Mas o plano não deu certo. Pavuna! Tentaram nos calar, matando alguns irmãos, mas nada adiantou, surgiram mais cristãos, louvando como Paulo e Silas na prisão, movendo o grande céu, estremecendo o chão, assumindo a missão. O plano do Senhor é o que prevaleceu. A igreja só cresceu, Jesus é a cabeça e nos ensina a trabalhar. A base é muito forte, nada pode abalar, por isso que o inferno vive a chorar. O tempo todo está lá, brilhando em toda parte, quebrando cativeiros para salvar alguém. A igreja vem, e a igreja vem com aquele que brilha mais que a luz do sol, dissipando as trevas, destruindo o mal. a sua face é um refletor de glória. Glória, 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 a igreja vem arrebentando com as portas do inferno. Com barulho de milagre levantando um exército
a igreja santa, aqui perseguida. Canta comigo assim. O plano do Senhor é o que prevaleceu. Há quase 2000 anos a igreja só cresceu. Jesus é a cabeça e nos ensina a trabalhar. A base é muito forte, nada pode abalar. Por isso o inferno vive a chorar. A igreja não descansa, o tempo todo está lá, brilhando em toda parte. A igreja vem, quebrando cativeiros para salvar alguém. A igreja vem, a igreja vem, com aquele que brilha mais que a luz do sol, dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face é um refletor de glória. Glória, 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 a igreja vem, arrebentando com as portas do inferno. Com barulho de milagre levantando um exército de vidas. É a igreja santa, eu quero convidar você, adorador, que vem à casa, para declarar isso. Junto com os anjos, o noivo vem aí. Ele está te convidando para cantar no coral. Junto com os anjos, junto com os anjos, junto com os anjos. A igreja vem, nascendo do sol, destruindo o mal. Glória, 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 a igreja vem. É a igreja santa, glória, rompendo em glória, de glória em glória, reflete a glória, oh glória, rompendo em glória, de glória em glória, reflete a glória. E a igreja vem. Glorifiquem a Deus, porque Ele é o Senhor da igreja. Ele está na igreja para operar na igreja, para sustentar a igreja, para que a igreja não pare. Meus queridos, podem sentar-se. Gosto de pensar muito naquele texto de Mateus 16, quando Jesus Cristo disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. É lógico, meu querido, que você está passando por alguma situação muito difícil, e eu creio também que você da Life deve dizer: pastor Teodomiro, ore por nós aqui nesta região, ore pela nossa igreja, ore pelo nosso ministério, ore por tanta gente que está precisando de um reforço de Deus, de uma palavra de encorajamento, de despertamento, de avivamento. E é o que eu estou fazendo agora, trazendo para a igreja em marcha uma palavra respeitante à igreja de Jesus Cristo. Gosto de pensar que Jesus Cristo fundou a sua igreja e disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Também Jesus Cristo, meus queridos, tornou-se no tempo, na história, no espaço, cabeça da igreja. A igreja tem o seu corpo físico aqui, às vezes até um tanto místico, mas o seu cabeça está no céu, é Jesus Cristo, Senhor da igreja. Gosto de pensar também que Jesus Cristo prometeu à sua igreja: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Que alegria quando eu posso também, enfrentando as dificuldades, pensar: Jesus Cristo não prometeu estar comigo por um pouco ou por alguns momentos ou apenas na igreja. Ele prometeu estar comigo todos os dias até a consumação dos séculos. E é isto que vamos ver hoje, meus queridos. Nós que estamos aqui
aqui na igreja da Pavuna estamos enfrentando algumas dificuldades com relação aos cultos da noite, mas se você não pode mesmo decididamente vir aos cultos da noite, ore por nós, porque há um grupo grande que não deixe de vir, que está sempre aqui presente, dizendo: vamos proclamar a palavra de Deus, porque as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. A igreja do Senhor Jesus, a igreja tem como motor o Espírito Santo, a igreja tem como rotacional a força de Jesus Cristo, que é o eixo gravitacional da igreja. Agora escutem bem, queridos, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Você crê nisso? Quantos acreditam que Jesus Cristo não mudou? Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Levante o braço, diga: é verdade, pastor. Os homens passam, as civilizações passam, os reinos passam, os governos passam, os sistemas passam, os costumes passam, tudo passa, mas na verdade Jesus Cristo continua o mesmo. Porque quando eu me converti nos anos dourados de 60, eu enfrentava dificuldade, porque meus parentes, meus amigos disseram: Teodomir, não pode mudar de igreja, porque seu pai o entregou para ser sacerdote na igreja católica. Mas, meus queridos, enfrentando tudo, o Espírito Santo trabalhou minha mente, trabalhou meu coração, e eu me converti e me tornei então filho de Deus, servo de Jesus Cristo, e logo depois veio a chamada para o ministério. Naqueles anos, queridos, a igreja estava vivendo dias gloriosos, e os batistas estavam realmente ocupando todo o espaço de norte a sul, de leste a oeste deste Brasil, e só se ouvia dizer: Cristo, l'unique espoir, Cristo, a única esperança, Cristo, a esperança nossa. E o povo de Deus vibrava de norte a sul, de leste a oeste, proclamando a palavra de Deus. E foi num contexto de muito avivamento espiritual que eu me converti, e Deus abraçou-me, tomou-me. Meus amados, hoje eu vejo que as coisas estão um pouco diferentes, tanto que escrevi esta lição para a igreja, para a escola bíblica. Eu espero que vocês divulguem isto, porque está acontecendo coisas estranhas hoje no reino de Deus. Não é só na igreja batista ou na denominação batista, em todas as denominações estão ocorrendo coisas muito estranhas, tentando desviar o foco, ou tirar o foco de Deus, ou o foco de Jesus, ou tentando tirar aquela imagem de uma igreja que, sem dúvida, fundada foi por Cristo Jesus e está hoje ocupando espaço ainda. Quando eu digo Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, eu vou desenvolver em 4 capítulos, para aqueles que gostam de armazenar com facilidade aquilo que é desenvolvido aqui de forma pedagógica, de forma didática, para você guardar de maneira indelével. Vamos considerar primeiro, Jesus Cristo mesmo ontem. O que aconteceu ontem? Olha que coisa linda, doutor Carracina. Ontem Jesus Cristo, em 3 anos, doutores aqui presentes, pregadores aqui, amados, comunicadores, expositores, pregadores, vejam comigo, Jesus Cristo Jefferson, em 3 anos, ele resumiu todo o Velho Testamento em si mesmo. Que coisa linda, Eduardo. Jesus conseguiu, com esta capacidade de síntese, reunir em si mesmo todo o Velho Testamento, porque a Bíblia diz em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16, aquele que se manifestou em carne, Jesus, aquele que foi visto por anjos, Jesus, aquele que também foi naquela ocasião justificado em espírito, aquele que ainda apareceu de maneira gloriosa no seu batismo no Rio Jordão por João Batista, aquele mesmo Jesus que estava enfeixando em si todas as coisas, manifestada em carne, justificado em espírito, visto por anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e assunto aos céus. Olha,
em um verso da Bíblia, doutora Lucidal, Jesus Cristo enfeixou todo o Velho Testamento, porque todo o Velho Testamento apontava para Jesus, todo o Velho Testamento estava querendo dizer: Jesus é o Senhor da história. Mas se isso não bastasse, você vai encontrar ainda em Colossenses capítulo 1, versos 16 e 17, quando diz o seguinte: quis Deus, na sua sabedoria, na sua autoridade, na sua divindade, que em Cristo resumisse, que em Cristo consubstanciasse, que em Cristo todas as coisas coexistissem, porque Ele foi criador de todas as coisas, e todas as coisas nele se completam. Então eu posso ficar tranquilo, porque Jesus Cristo reuniu todo o Velho Testamento em si mesmo, dizendo: eu sou prometido, eu vim cumprir toda a lei, porque os homens não podiam cumprir a lei, vim para cumprir a lei. Jesus Cristo, então, resumindo e enfeixando todas as coisas, ele disse: em mim todas as coisas subsistem, o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Outra coisa, querido, interessante, que você pode ver, Jesus Cristo num ato, apenas aquilo que eu chamo, num átimo, num ato, num chofre, num Fiat. Porque quando ele estava terminando o seu ministério, após a sua ressurreição, ele diz: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido do poder do alto. Isto está em Lucas capítulo 24, versículo 49. Ficai em Jerusalém, vocês agora permaneçam em Jerusalém, aguardem Jerusalém, até que do alto venha o Espírito Santo que eu prometi, e vou-lo enviarei. E quando chega em Atos 1:8, Jesus Cristo diz: mas recebereis o poder que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins, que nele estavam se cumprindo todas as coisas. Ele conseguiu realizar em 3 anos todo o Velho Testamento. Ele conseguiu em si mesmo fazer com que todas as profecias respeitantes à vinda dele se consumassem em Cristo Jesus. E num ato ele diz o seguinte: agora eu vou enviar o Espírito Santo que há de estar convosco e permanecerá em vós, para que a igreja seja agora uma realidade espiritual no contexto sociopolítico, socio-religioso e cristão. Meus amados, Jesus Cristo, então, naquele momento, como diz Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos de 1 a 4, você pode ler, pastor, me ajude, você gosta muito desse texto. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versos 1, 2, 3 e 4. Olha que coisa linda, quando Jesus Cristo diz: agora eu estou lhe enviando o Espírito Santo que há de ficar convosco para sempre. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, e conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Olha que coisa linda, quando Jesus Cristo conseguiu dizer o seguinte: eu vim e cumpri todo o Velho Testamento, e em mim todas as coisas se colimaram, e agora estou enviando o Espírito Santo para batizar a igreja, envolver a igreja, dinamizar a igreja, tornar a igreja dinâmica, forte, poderosa e invencível, ainda no meio das dificuldades. Olha aqui, de repente, olha como eu gosto desta palavra, porque no original tem mais ou menos isso: num átimo, rapidamente, o Espírito Santo se manifestou, e a igreja então percebeu que línguas como de fogo apareceram para dizer
o Deus invisível se torna visível. O Deus inaudível se torna audível. E eles então ouviram uma voz do céu. Olha como eu preciso ouvir a voz do céu, porque às vezes estou ouvindo muita voz aqui, como as irmãs disseram aqui no início do canto, há muitas vozes, muita coisa acontecendo de toda sorte, de toda ordem, perturbando a voz do Espírito Santo, a voz de Deus. E naquele momento diz o texto que um som maravilhoso do céu, eu preciso ouvir a voz de Deus, eu preciso ouvir a voz do céu, eu preciso ouvir alguma coisa que venha do céu para alimentar a minha alma. Então o fogo era alguma coisa visível, para que a igreja notasse que era de Deus aquele momento, mas também o Espírito se manifestou de maneira audível. O som veio para que todos dissessem: realmente, esta voz não é de homem, esta voz não é do inferno, esta voz é de Deus. E todos ouviram, e cada um entendia na sua própria língua. Coisa maravilhosa, porque o Espírito Santo interpretava cada coisa para que cada um que ali estava pudesse entender a voz do Espírito Santo. E diz mais o texto que o pastor Wallace acabou de ler: e todos foram cheios do Espírito Santo. Quantos aqui gostariam que este fenômeno do Espírito Santo, que o Pentecostes, que não se repete da maneira como foi naquela ocasião, mas que alguma coisa sobrenatural, extraordinária, acontecesse conosco? Levante o braço e diga: pastor, eu também quero ter esta capacidade de ouvir uma voz do céu, eu também quero ver coisas de Deus, eu também quero sentir o poder de Deus, eu também quero experimentar as maravilhas de Deus neste tempo, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ainda, queridos, a igreja que estava um pouco até mesmo naquela sua pasmaceria, isto é, a igreja estava aguardando da parte do Senhor uma manifestação. E assim que o Espírito Santo se manifestou, a igreja tornou-se explosiva, tornou-se comunicativa, tornou-se relevante, tornou-se importante na comunicação da palavra de Deus. E a igreja tornou-se apostólica. Agora vocês vejam como começou a história de uma igreja apostólica. Começou quando exatamente os apóstolos, 12 apóstolos, começaram a experimentar o poder de Deus em todas as dimensões. Pedro, aquele homem insuportável, no bom sentido, pregando a palavra de Deus de toda sorte, de toda maneira. Até mesmo o capítulo 5 de Atos diz que a sombra de Pedro era alguma coisa tão forte que as multidões, segundo o capítulo 5 de Atos dos Apóstolos, as multidões corriam e estavam dizendo: se eu não posso tocar em Pedro, se eu não posso cumprimentar a Pedro, se eu não posso estar ao lado de Pedro, se eu não posso estar junto de Pedro, eu quero que pelo menos a sombra de Pedro esteja sobre mim. Lindo! Pedro era alguma coisa revolucionária e ele tornou-se o grande pregador das multidões, gente se convertendo de toda sorte, quase 3.000 almas quando ele pregou no capítulo 2, depois quase 5.000 almas quando ele pregou no capítulo 4, e vai Pedro agora realizando uma obra extraordinária. E quando Deus precisou de um homem internacional, de um poliglota, isto é, porque Pedro não tinha tanta cultura, mas o Espírito Santo usou de maneira extraordinária, e ele realmente deu resposta ao mundo do poder de Deus. Deus levanta Saulo de Tarso, Paulo, e Paulo vai se tornar agora o internacional, revolucionando Ásia e Europa com o poder da palavra de Deus, e ele realmente fez coisas extraordinárias. Paulo, meus queridos, em 30 anos, realizou uma obra tão grande que toda a Europa e toda a Ásia compreendeu a mensagem do Evangelho. Coisa linda para nós, que às vezes estamos um pouco até dormentes nas coisas de Deus. Ainda você vai pensar nessa igreja apostólica, coisa linda. Vejam, querido, não dá tempo para o pastor comentar tudo historicamente, ou fazer aqui
uma abordagem de toda a história da igreja, mas a igreja no primeiro século era eminentemente apostólica, dos apóstolos, e eu citei 2, podia citar outros, porque até os diáconos também estavam em evidência. Mas logo no terceiro século a igreja buscou o favor do Estado, e Constantino, então, lá pelo ano 309 da era cristã, ele diz o seguinte: não há mais perseguição desses cristãos, vamos agora cuidar da igreja estatal. E a igreja tornou-se estatal. Alguns crentes disseram o seguinte: nós não queremos o privilégio do Estado, nem em favor do Estado, vamos continuar. E aí os crentes estavam cada vez mais entusiasmados, pregando a palavra de Deus, com o aval ou sem o aval do Estado. Meus amados, a igreja apostólica avançou por todos os períodos, e nós chamamos Idade das Trevas, quando tudo parecia cobrir o mundo para impedir a marcha da igreja. A igreja ultrapassou a Idade das Trevas. Depois veio a Idade Média, quando também a igreja foi muito perseguida, mas a igreja venceu. Veio depois a Idade Medieval, a igreja também venceu através dos heróis da fé. Depois você vai encontrar a história do iluminismo, lá pelo século XVIII e XIX da era cristã, quando surgiu a chamada Era da Idade da Razão, quando os racionalistas tentaram também implantar uma outra ideia para a igreja, mas os crentes, graças aos pré-reformadores, aos reformadores e aos pós-reformadores, a igreja avançou, ultrapassando todos os séculos, para dizer: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aí você vai dizer o seguinte: pastor, que igreja é esta? É uma igreja que tem as marcas da promessa, é uma igreja que tem exatamente Jesus Cristo como Senhor. Vocês acreditam nisto? Então glorifiquem a Deus. Mas Jesus Cristo, querido, tornou-se Ele que era, que é e que há de vir. Ontem, depois, Ele se tornou uma coisa muito preciosa para a igreja. Eu diria, Jesus Cristo mesmo, mas o cristianismo murchou, o cristianismo antropocentrizou, isto é, tornou-se muito humano. O cristianismo foi aos poucos tornando uma coisa muito sincrética, muito mística, e a igreja perdendo a sua ousadia na proclamação da palavra de Deus. Então tiveram os movimentos todos para a criação das denominações, e eu posso até adiantar para vocês que até no ano 1960 muita coisa aconteceu. Todavia, no ano de 60, o chamado ano doirado ou dourado, eu já estava presente, então testemunhei alguns fatos da igreja, tanto da igreja batista como da igreja presbiteriana, da igreja congregacional, da igreja metodista, e estas 4 igrejas, e a pentecostal surgindo também, até que no ano 2000, muitos movimentos religiosos surgiram para tentar dizer o seguinte: nós queremos uma igreja mais moderna, queremos uma igreja mais contemporânea, queremos uma igreja mais presente na sociedade, que possa se relacionar com todo, aceitando tudo, mas sempre a igreja tendo Cristo como cabeça e como eixo rotacional. Esta igreja polarizou-se, ou antropocentrou-se, ou cedendo espaço para IA. Hoje nós temos aí o que eu pontuei para vocês no estudo. IA, o que é isso? Inteligência artificial. Meus irmãos, eu tenho medo que alguém pegue a minha imagem, que pegue a minha voz e coloque alguma coisa que o pastor Teodomiro não disse, mas afirma que eu disse. O poder da IA, inteligência artificial. Pastor Teodomiro, cuidado, porque vão pegar a sua voz,
vão pegar a sua imagem, vão pegar o seu jeito e vão dizer que o Senhor disse alguma coisa que na verdade o Senhor não disse. Poder da inteligência artificial. Isso está muito hoje em evidência, pastor, e eu estou preocupado com isso, porque eu não disse. O que eu estou dizendo aqui está gravado, graças a Deus. O que eu estou profetizando está na Bíblia. Eu não paro de pregar a palavra de Deus, de anunciar a palavra de Deus como verdade multissecular. Ainda que ele veja, a IA está se encarregando hoje de dizer o seguinte: não precisamos mais de templos. Para quê? Porque nós somos desigrejados. E quanta gente desigrejada está dizendo: olha, pastor, para que templo se eu sou um desigrejado? Estou muito bem, eu me sinto bem, eu sou o que eu quero ser, eu gosto de ser assim, eu não preciso de igreja, eu sou desigrejado. Aí se cumpre o que está em Juízes capítulo 21, versículo 24, pastor, leia aí, Juízes capítulo 21, versículo 24. Quando alguém diz: não preciso de igreja, não preciso de templo, não preciso de pastor, não preciso de igreja, olha o que diz o texto de Juízes, capítulo 21, versículo 24. Leia e joga na tela, porque isto é bíblico, é o que o pastor está dizendo, que a Bíblia diz. Então os filhos de Israel partiram dali, cada um para a sua tribo e para a sua família, e saíram dali, cada um para a sua herança. 21, 25? 24. 25. 25. Naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Na era teocrática, daquele Samuel que já estava realmente um tanto vencido pela idade, disseram o seguinte: nós vamos agora ser cada um a sua moda, cada um faz o que quer. É a história dos desigrejados que não querem comprometimento, nem com a igreja, nem com casamento, nem com família, nem com ordem moral, nem com ordem pública. Nós queremos agora bagunçar. Pode botar isso aí. Percebeu? Juízes, o último verso do livro. Mas também vieram aqueles que disseram o seguinte: pastor, para que Bíblia? Eu não preciso de Bíblia, pastor. O senhor usa a Bíblia ainda de papel? Pastor, por que não usa a Bíblia eletrônica? Por que o senhor não usa o celular? Por que não usa um tablet? Por que o senhor não se moderniza? Por que o senhor não se atualiza? Meu querido, é lógico que eu poderia usar estas coisas, até porque devagarzinho eu teria condição de dizer tudo, e até mesmo ficar aqui digitando para vocês. Mas escutem bem, a palavra de Deus em papel, a palavra de Deus, Bíblia, a palavra de Deus, este livro, me dá mais autoridade para dizer, e eu quero que vocês descubram: a Bíblia do pastor está marfalhada, a Bíblia do pastor está arranhada, a Bíblia do pastor está muito usada, mas é a Bíblia, a palavra de Deus, e eu não posso dispensar, porque, olha, escutem bem, quando alguém diz não preciso da Bíblia, leia aí, Almerinda, leia aí, meu querido, João capítulo 12, versículo 48, se não estou equivocado. Olha, esta palavra que vos tem anunciado, ela vos julgará no último dia. Quem crê em mim, crê na minha palavra. Quem crê na minha palavra, crê em mim. E se não crê em mim, nem na minha palavra, escutem bem, no juízo, é esta palavra que prevalecerá. Meu santo, você está tomando tempo do pastor? Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tenho quem julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. No último dia, Verônica, você sabe o que você vai ser apresentado?
olha, de acordo com a palavra que eu preguei, de acordo com a palavra que eu anunciei, de acordo com a palavra que eu proclamei, de acordo com a palavra que eu deixei, de acordo com a palavra que eu deixei para o mundo, esta palavra vos julgará. Aí você vai para Mateus, capítulo de número 12, parece que é o verso, se eu não estou agora muito equivocado, eu tenho que olhar aqui um pouquinho, Mateus, capítulo 12 também, verso 37, olha. Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Olha, porque pelas tuas palavras serás justificado, mas pelas tuas palavras também serás julgado. Estou citando para vocês palavra de Jesus de acordo com Mateus, palavra de Jesus de acordo com João, tudo para que não desprezemos a palavra de Deus. Pastor, não precisa da Bíblia, porque essa semana então eu tive a curiosidade de usar a IA para preparar um sermão sobre oração. Débora, quando eu apertei lá, a pessoa perguntou, o que você quer? Eu quero um esboço do sermão sobre oração. Mas veio a coisa prontinho. Pastor, para que orar? Pastor, para que se dedicar tanto? Pastor, por que pular? Eduardo, para que, pastor? O senhor pega aí a inteligência artificial, te dá o sermão. Eu não quero isso não, Milton. Esse sermão que eu estou pregando hoje me custou praticamente a semana inteira, preparando, estudando, melhorando. Rasguei não sei quantas fichas, o Hélio. Olha, eu preparava uma ficha, isso aqui não está bom. Mudava, preparava outro. Quando foi ontem à noite, 11 horas, eu disse, agora eu vou levar esse esboço para a igreja. Mas é meu. Foi Deus quem me deu. Não foi inteligência artificial. Agora não preciso mais de oração. Para que orar? Irmã, fazer retiro de oração. Para que isso, pastor? Pelo pastor. Se você não precisa, eu preciso. A minha esposa precisa. Eu acho que você também precisa. Quem aqui está precisando de oração e crê no poder da oração, levante o braço. Então diga, pastor, ainda que Deus não me ouça como eu quero, ainda que Deus não me ouça agora, mas Ele está me ouvindo porque o poder de Deus está em mim. Vou orar. Pastor, para que orar? Inteligência artificial te dá agora de balde, de populacho, de montão. Pobreza gramatical. Deus diz para orar. Será que Jesus Cristo errou quando Ele ensinou a oração do Pai Nosso? Quando Ele disse em Mateus 6, 9, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos, ó Deus, como nós perdoamos. Aí você engasga. Perdoa-nos como nós perdoamos. Antônio, a oração. Por que desprezar a oração? Por que não fazer caso de oração? Ainda que seja aquela oração curta, ainda que seja aquela oração de 2 palavras. Pai, obrigado. Pai, 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 me ajuda. Pai, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Pai, pai, me ajuda. Pai, me ajuda. Ainda que seja essa repetição de palavras. Mas Deus ouve a nossa oração. Não precisa de pastor. Para que pastor?
Eu tenho pastor coach. Aliás, pastor, como sobra agora na mídia eletrônica. Meus filhos, está demais. Na televisão ontem eu liguei um pouco à noite, mas é muita gente. Todos eles, o Pix, Banco do Brasil, Caixa Econômica, todo mundo pedindo dinheiro. Deus chega e diz para você: não seja apenas uma pessoa sem líder, sem pastor. Ouça o seu pastor, escuta o seu pastor, ande com o seu pastor, ore pelo seu pastor, caminhe com o seu pastor, honre o seu pastor. Tudo está em Hebreus 13, quer ver? Ei, pastor. Hebreus 13, o mesmo capítulo, verso 7. A quem eu vou pedir agora? Eduardo, leia o verso 7. E outro leia o 17. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitais, atentando para a sua maneira de viver. Você atenta para a maneira de viver dele, seu pastor. Agora o 17. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Você entendeu? Quem entendeu isso, diga: pastor, entendi o recado de Hebreus 13. Hebreus 13 fala desse relacionamento da ovelha com o pastor, do crente com a sua igreja, de todos nós, mas fala também que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o que mais? Jesus Christ, same yesterday, today, every day. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então já vimos Jesus Cristo ontem na história da igreja nascente, da igreja apostólica. Vimos a igreja, Jesus Cristo mesmo no cristianismo, que às vezes se torna para nós, presta atenção, aquele subcristianismo. Pastor, já não é mais aquele cristianismo de arvorá, não é mais aquele cristianismo de pendão, não é mais aquele cristianismo imbatível, não é mais aquele cristianismo revolucionário, não é mais aquele cristianismo que perturbou Jerusalém, não é mais aquele cristianismo que perturbou todas as cidades por onde Paulo passou, mas está todo mundo cedendo. Ah, pastor, o bom Jefferson, na classe dos professores, entendam, o Jefferson me trouxe uma luz. Pastor, eu botei um nome diferente, Jackson, ele me trouxe uma luz quando disse: pastor, o que acontece é o seguinte, fala, meu querido, fala. A igreja está se tornando um clube social de relacionamento, onde todos se relacionam bem. Ah, eu me sinto bem, eu me achei, é o que eu queria, é o que eu preciso. Mas tem igreja, tem espírito de igreja, tem pastor de igreja, tem mensagem de igreja, tem oração de igreja. Não, pastor, não preciso disso. Ainda feliz. Agora vem o terceiro ponto. Jesus Cristo é o mesmo. Querem ver? Para quem não gosta muito de Atos dos Apóstolos, eu vou dar agora algumas pinceladas. Me ajudem aí, quem pode? Queria pedir até os moços que viessem aqui para ler os textos. Rebeca, você pode vir aqui? Mais 2 moços. Vem cá. Ela e mais 2. Me ajudem agora na leitura desses textos. Olhem que preciosidade para quem está dispensando Bíblia, Deus, pastor, igreja, oração, por causa da IA ou da inteligência artificial. Leia aí, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versos 41, 42 e 43. Vem cá, minha querida, também leia aqui. Vou dar oportunidade aos moços.
Mais um outro moço, vem cá. Deu? Pode ler. Dá o microfone para ela. Vou te dar o meu microfone, minha senhora. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Percebeu? Perseveravam na comunhão dos apóstolos, na parte do pão, nas orações, e em cada alma havia temor. E o doutor Israel Belo de Azevedo, escrevendo o livro A Igreja Acabou, ele pergunta, eu li o livro e fiquei até mesmo assustado. Acabou a igreja. Mas ele diz lá também, nas entrelinhas, que a melhor tradução para temor é entusiasmo. Agora, quem vai ler agora outro texto? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5, versos 14, 15 e 16. Olha a igreja orando. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais, de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas, para que a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais todos eram curados. Que coisa linda a igreja. Agora, minha Beatriz, as duas, leiam aí um texto só. Atos capítulo 8, versos 6, 7 e 8. Quando as multidões ouviram sua mensagem, viram os sinais que ele realizava, deram total atenção às suas palavras. Muitos espíritos impuros eram expulsos e, aos gritos, deixavam suas vítimas, e muitos paralíticos e aleijados eram curados. Por isso, houve grande alegria naquela cidade. Que é isso, querido? É a igreja presente, é a igreja agindo. Veja, no primeiro caso, a igreja tinha comunhão presencial. A igreja, segundo caso, a igreja via tanta gente correndo para até mesmo, quem sabe, a sombra de Pedro. E depois a igreja com Filipe, um diácono maravilhoso, pregando, e a cidade toda de Samaria, ouvindo e vendo maravilhas, dizia, a igreja alegra a cidade. Perceberam? Obrigado, meus jovens. Agora, querido, então vocês vejam, vimos a igreja ontem, a igreja hoje, a igreja de sempre, Atos dos Apóstolos, e a igreja de amanhã. Céu. Como será a igreja de amanhã? Para nós que somos macrobióticos, isto é, estamos bastante vividos. Escutem bem, meu querido Nilton. E a igreja de amanhã, qual será? Isso eu não dei na lição, não. Vou dar agora. Estou acrescentando, aditando. Olha que coisa linda. Mateus capítulo 25, Jesus Cristo disse para os seus discípulos, quando eles estavam perturbados diante daquelas manifestações todas da sociedade, Jesus Cristo disse em Mateus capítulo 25, olha que promessa linda, vinde benditos do meu Pai, e possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Olha que coisa linda para quem não está suportando as dores, para quem não está suportando as pressões, para quem não está suportando as tentações, para quem não está suportando as agruras, para quem não está suportando a crise, para quem está quase entregando os pontos, para quem está baixando a guarda, para quem está quase desistindo. Deus disse para os seus discípulos lá no final, na igreja de amanhã, vinde bendito do meu Pai, e possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Agora em pé.
Apocalipse capítulo 21, verso de 1 a 8. Ah, pastor, se eu soubesse ler, eu iria ler para você. Mas eu não sei, eu tenho apenas impressão digital, não sei nem assinar o nome. Vamos lá. Apocalipse 21, de 1 a 8. Olha que coisa linda. Para quem não está suportando a crise, Neide, pastor, tem hora que eu não está dando para suportar, tem hora que não dá, tem hora que não dá, e Deus está dizendo: vinde, bendito do meu Pai, veja o que Deus está preparando para amanhã. Leia. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, preparada como uma esposa adornada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava assentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede de graça, lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos covardes, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Está claro? Essa é a palavra da fé que pregamos. Pastor não inventa, pastor extrai da Bíblia aquilo que é cristalino, objetivo, prático, operacional, funcional para toda a igreja, e que a igreja possa dizer nesta manhã: agora, pastor, entendo Hebreus 13:8, Jesus Cristo mesmo ontem que fundou a igreja, Jesus Cristo mesmo ontem que sustentou a igreja, Jesus Cristo mesmo ontem que enfeixou todo o Velho Testamento em si mesmo, Jesus Cristo é o mesmo ontem que dinamitou a igreja, ou dinamizou a igreja com a vinda do Espírito Santo. Jesus Cristo é o mesmo ontem que realmente mostrou que ele não é homem, ele é o próprio Deus. Depois a igreja apostólica, depois a igreja que atravessa séculos e atravessa milênios, a igreja tornou-se vencedora, e a igreja hoje está um pouco, digamos nós, policrômica, com cores, matizes, pensamentos, relacionamentos, e mais clube social. Deus está dizendo: a igreja é sempre igreja. E no fim, vocês viram o texto de Apocalipse. Queridos, espero ter alimentado o rebanho para toda esta semana. A Ia não me ajudou a preparar o sermão, só me deu exatamente a consciência de que não vivo no mundo virtual, vivo no mundo onde Deus ainda continua sendo Deus. Cristo continua sendo Cristo, a palavra continua sendo palavra, a igreja continua sendo igreja. E se você está hoje perturbado por alguma coisa e deseja que o pastor ore por você, para que você vença tudo, vem aqui na frente.
Nós vamos orar agora, pedindo a Deus para que qualquer espírito mau, qualquer tentativa de suicídio, qualquer coisa danosa, qualquer coisa que está hoje contribuindo para o seu desgaste na igreja, seja rompido. Podem vir. Quero orar por quem deseja receber de Jesus. Vinde bendito do meu Pai, e possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Vinde agora, porque eis que eu vejo um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram. Eis que aqui o Senhor, o Cordeiro de Deus que venceu. Poderíamos cantar um pedacinho do Cordeiro de Deus, meu querido. Vem cá, música, canta aqui o Cordeiro de Deus um pedacinho. Porque este povo que veio à frente, o Edson, como o pastor Hernandes Dias Lopes me ajudou ontem, então vocês agora cantem um pedacinho do Cordeiro de Deus. Povo, quantas vezes somos tentados a desistir, até mesmo baixar a guarda, e Deus nesta manhã está alimentando a igreja, dizendo para a igreja: seja a igreja, mesmo que tudo pareça difícil. O Cordeiro de Deus, ele atravessou o Velho Testamento, entrou no Novo Testamento, entrou na era apostólica, entrou na igreja histórica, e através dos séculos e adentrou os céus para nos dar vida. Então podem vir, porque vamos orar no final. Cante. Digno é o Cordeiro de receber a glória, a força, a honra, todo o poder. Digno é o Cordeiro de receber a glória, a força, a honra, todo o poder. Anjos e querubins diante do trono, e uma nuvem de glória, e uma nuvem de glória. Declaremos que Tu és santo, Senhor. Tu és santo, 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 santo. Tu és santo, 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 santo. Tu és santo, aquele que venceu a morte, aquele que venceu a morte. Santo, santo, santo. Aquele que ressuscitou. Santo, santo, santo. Aquele que é o Senhor. Santo, santo, santo. Leão da tribo de Judá. Santo, santo, santo. Raiz de Davi. Santo, santo, santo. Estrela da manhã. Santo, santo, santo. O cavaleiro do cavalo branco. Santo, santo, santo. Seus olhos como chamas de fogo. Santo, santo, santo. Em sua boca uma espada afiada. Santo, santo. Está vestido com manto de sangue. Em sua coxa está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Tu és nosso Rei, Senhor dos Senhores. Tu és nosso Rei. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo.
Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Mais uma vez. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Declare. Santo, santo, santo. 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 Aleluia. Glórias sejam dadas ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ao Leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, ao lírio dos vales, aquele que venceu, aquele que está vencendo e aquele que vencerá. Ó Deus, obrigado pela manhã, obrigado pela palavra, obrigado pela igreja. Agora, Senhor, que a igreja não deixe escapar nenhuma palavra, que a igreja não se perca neste mundo de tanta virtualidade, que a igreja não se desanime diante de tantos que estão baixando a guarda, que a igreja continue sendo igreja viva, do Deus vivo, daquele que era, que é e que há de vir. Ó Deus, abençoa este povo que há que cede, abençoa este povo que se rende, abençoa este povo que está agora dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Ó Deus, sara, cura, liberta, e dar-te-emos glórias, honras e louvores, em nome de Jesus, amém. Amado, pastor Wallace, o que você diria, meu amado? Que só o Senhor é Deus, Ele vive, Ele reina aí. Já temos praticamente 3 semanas, pastor, que nós estamos anunciando nas Escrituras, ou através das Escrituras, e Deus tem usado um irmão para falar daquilo que muitos estão esquecendo. Jesus Cristo está voltando, os sinais já estão para que todos vejam. Deus tem usado os seus profetas, Deus tem usado o pastor da igreja, Deus tem usado autoridades eclesiásticas para anunciar a vinda, a volta, a segunda vinda de Jesus Cristo. E como foi me permitido dizer aqui na quarta-feira, pastor, nós, não apenas o pastor da igreja, mas nós, a igreja de Cristo, temos essa responsabilidade de ainda mais anunciar a volta de Cristo. Que Deus continue abençoando o irmão, que Deus continue iluminando a mente do irmão, que Deus continue derramando bênçãos, dando ao irmão sermões que venham falar à igreja, para que a igreja, durante toda a semana, possa ter a certeza de que ela está no caminho certo. O Senhor está no caminho certo, pastor. Deus o chamou, Deus o conferiu como profeta, Deus o declarou como anjo da igreja. Não pare, continue neste diapasão, e Deus ainda tem muito para fazer através da vida do irmão. Que Deus o abençoe. Igreja, estenda suas mãos para cá. Pai bendito, Pai amado, nessa manhã nós mais uma vez queremos glorificar e exaltar o Teu santo nome, Pai, por tudo que o Senhor tem feito na vida da Tua igreja, através do Teu servo, e por ele, por sua família, Deus, nós te pedimos a Tua boa mão sobre eles, derramando, ó Deus, a unção da cura.
Senhor, que o Senhor possa cada dia mais dar a certeza ao teu servo que o Senhor é com ele e com todos os seus familiares, em todos os momentos, sejam nos momentos bons ou nos momentos de batalha, o Senhor é com ele. Ó Deus, segura nas mãos do teu servo, faz aquilo que nós não podemos fazer por ele e pelos seus familiares. O Senhor conhece o coração de cada membro desta família, e o Senhor sabe de que cada um necessita neste momento. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor renove, ó Deus, as forças do teu filho, que o Senhor alcance, ó Deus, a pastora Marlene, o pastor Gomecindo, a irmã Thelma, o irmão Wesley, a irmã Isabela, neste momento, ó Deus, que o Senhor dê a cada qual aquilo que eles estão necessitando neste momento. Renova, Senhor, as forças do teu filho, tocando-lhe, ó Deus, da planta dos pés até o último fio de cabelo, ó Deus, do teu filho. E nós te daremos honra, nós te daremos glória, nós te daremos, ó Deus, todo louvor, e te agradecemos no nome santo e poderoso de Jesus Cristo, aquele que vive, aquele que reina e aquele que está às portas para todo sempre. Amém. Amados, à noite, se vocês me ajudarem, vamos cantar esse canto durante a ceia. Vai ser uma ceia muito cantada, muito linda. Me ajudem. Até já. Passem pela cantina. Os obreiros, diáconos especialmente, todos presentes na reunião agora. Que o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos. Amém.